Mais uma questãozinha da prova de Tiradentes, questão número 27, uma questão sobre expressões numéricas, né? Muito característico da tua prova, 2, 3 questões envolvendo expressões numéricas. Nessa questão, apenas temos frações, né? Operações com frações, adição, multiplicação, divisão, percentual, que não deixa de ser uma fração. Então, é uma questão que dá um pouquinho de trabalho, tem que ter um pouco de paciência, né? Resolver o passo a passo para não cometer nenhum erro, tá? Aqui nós vamos começar resolvendo, né, a prioridade, que são os parênteses, né? E dentro dos parênteses, né, observa aí que eu tenho uma subtração em cima e uma soma embaixo, né? E para somar ou subtrair frações, né, a gente necessita que elas tenham os mesmos denominadores. Então, não tendo os mesmos denominadores, é MMC. Então, vamos lá, ó. Vamos repetir aqui essa chaves, 2/3 vezes colchetes 1/2 vezes, abre parênteses, o MMC entre 5 e 1 é 5, divide por 1 dá 5 vezes 4 dá 20, bem na manha, passo a passo, menos 5 dividido por 5 é 1, vezes 2 dá 2, tá? Fecha colchetes, mais 40%. Galera, 40%, vou transformar isso em fração, tá? Porque 40%, o símbolo por cento significa por 100. Isso é 40 centésimos. E 40 centésimos dá para simplificar o máximo possível. Ó. Vamos cortar o zero de cima com o zero de baixo e vamos simplificar o 4 com o 10. Dividindo 4 e 10 por 2, nós vamos ter 2/5, tá? Então, 40%, ó, 2/5. Ah, vamos deixar em fração, fica bem mais fácil. Toda porcentagem, né, ela é uma fração de denominador 100, tá? Vezes, ó, vou botar esse 20%, a mesma coisa, ó, 20%, tá? Bom, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, galera. Se 40% é 2/5, 20% é metade, então é 1/5, tá? Bom, não me liguei nisso, aí não tem problema. Então, tu vai lá, escreve lá 20 sobre 100. Faz as devidas simplificações, né? Corta os zeros, né? Um zero de cima com um zero de baixo. E simplifica o 2 e o 10. Divide por 2, vai dar 1/5. Tá? 1/5. Então, vezes 1/5. Deixa esse 1/5 lá fora, tá? Tudo isso sobre... Agora vamos trabalhar a parte de baixo aqui. Ó. De novo, dentro do parênteses ali, MMC entre 3 e 1 é 3. Divide por 3 vai dar 1 vezes 5 dá 5. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 5 dá 15. Vezes... Vou usar pontinho aqui, tá? 30%. 30%, eu vou fazer aqui do lado esquerdo da expressão, ó, 30 por 100. Simplifica o zero de cima com o zero de baixo, ó, vai dar 3 décimos. Tá? Então, vezes 3 décimos. Tá? 3 décimos. Aí. Então, reescrevendo aí, o que, que nós temos? Ó, agora vamos resolver dentro dos parênteses. 2/3 vezes, tá? 1/2. Como não tem operação nenhuma, é multiplicação, por isso que eu estou colocando esse pontinho de vezes, tá? 20 menos 2 dá 18/5. 18/5. Fecha colchetes, mais 2/5. Fecha chaves, vezes 1/5. Vou usar o pontinho também, tá? Eu não gosto de usar muito o xizinho. Para mim fica mais fácil. Tá? Daqui a pouco vou confundir com uma letra ali. E embaixo, 5 mais 15 dá 20. 20/3. 20/3. Vezes 3 décimos. Tá? Bom, multiplicação de frações é em linha. É numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Porém, se eu fizer essa multiplicação agora, aí eu vou começar a aumentar esses números aqui, ó. E na multiplicação eu posso simplificar antes, vai ser muito mais fácil. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, que não precisa ser na mesma fração. Então percebam que
O 18 dá para simplificar com 2 por 2, ó. Vai dar 1 e vai dar 9. O 20 dá para simplificar com 10. Dá 1, né? Dá para dividir os dois por 10, né? Dá 1 e dá 2. E o 3 dá para simplificar com 3, dividindo por 3, ó. Olha só que barbada vai ficar. Tá? Vai ficar muito mais fácil. Então, vou trazer para cá, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Ficou assim, ó. 2 terços vezes. Vezes o quê? Aqui eu simplifiquei, então ficou com 9, né, em cima, né, 1 vezes 9 e 1 vezes 5, então 9 quintos. 9 quintos. Mais, não tem mais o colchetes, né, resolvi ele, ó, mais 2 quintos. Fecha chaves, vezes 1 quinto, que estava lá fora, não esquece dele, dividido por... Ó, aqui, ó, na parte de baixo, eu simplifiquei, né? Ficou 2 vezes 1, que dá 2, sobre 1 vezes 1, que dá 1. Então, 2 sobre 1. Tá? Vou colocar sobre 1, não precisaria, mas só para destacar que ficou 1 ali embaixo. E aí, novamente, eu tenho uma multiplicação de frações aqui, ó. Dá para simplificar um 9 com 3. Divide por 3. 1 e 3. Só posso fazer a simplificação nas multiplicações. Tá? Sobre subtração, não. Então, vamos fazer aqui embaixo. Abrindo essas chaves aqui. Então, ficou 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 5, 5. 6 quintos. Mais 2 quintos. Mais 2 quintos. Fecha chaves. Ó, tá cada vez reduzindo mais. Ó, vezes 1 quinto. Tá? Dividido por 2. Tá? Vou deixar ainda 2 sobre 1, tá? Vocês enxergarem um outro detalhe que vai aparecer agora. Na parte de cima aí eu tenho uma soma de duas frações, né? 6 quintos com 2 quintos. E a necessidade, né? A condição é que eles tenham denominadores iguais para que eu possa fazer essa soma. Isso já acontece. Então é só somar os numeradores. 6 quintos mais 2 quintos são 8 quintos. Então eu tenho assim, ó. 8 quintos dividido por 1 meio, né? 1 sobre 2, vezes 1 quinto. Tá? Bom, divisão de frações, né? Tu tem que manter a primeira, que é 8 quintos, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de... Aqui eu coloquei 1 meio, gente. Espera aí que eu copiei uma coisa errada. Não é 1 meio aqui, perdão. É 2 sobre 1. Aí vai mudar aqui. Ó. Copiei errado aqui, ó. 2 sobre 1. Então, é 2 sobre 1. Divisão de frações, a gente mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de 2 sobre 1 é 1 meio. Tá? Ó, tudo isso dentro das chaves. Tá? Vezes 1 quinto lá fora. Tá bem? Aí toda a divisão de frações vira uma multiplicação de frações. Dá para simplificar o 8 com 2. Divide por 2 aí, ó. 1 e 4. Continuar aqui embaixo. Então, o que nós temos dentro das chaves? Vai desaparecer as chaves agora. 4 quintos vezes 1 quinto. E 4 quintos vezes 1 quinto, isso é 4/25. Ó. Essa é a minha resposta final. Só que aí, olha só, né? O resultado dessa expressão, ele pode ser representado por... Olha o que ele fez nas alternativas. Ele deixou o resultado em percentual. Bom, o que é uma porcentagem? É uma fração de denominador 100. Então, a gente tem que pegar o 4/25, transformar essa fração numa fração equivalente, cujo denominador seja 100. Como é que eu gero frações equivalentes? Basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, o número que tu quiseres. Se eu resolver multiplicar tudo por 2, se fizer em cima e embaixo, tu acha outra fração equivalente. Quiser multiplicar por 3, por 4, por 5, tanto faz. Tu vai gerar infinitas frações equivalentes a 4/25. Só que como eu quero porcentagem, eu preciso que o denominador dessa minha fração aqui, ó, seja algo sobre 100. Tá? Só que para gerar esse 100 aqui embaixo, de 25 para mudar para 100, basta pegar o 25 e multiplicar por 4, né? Agora, se eu multiplico por 4 embaixo, ó, eu tenho que multiplicar por 4 em cima. Aí eu não vou alterar o 4/25, né? Não vou mudar
o seu valor, né? Vou mudar a escrita, mas o valor continua representando a mesma fração. Então, 4/25 vai ser equivalente a 16 centésimos. Só que 16 centésimos é 16%. Então, resposta aí da questão 27, ó, gabarito, letra D.